Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Precisamos entender também o relacionamento com os não cristãos, aqueles que queremos alcançar. Então, para falar dessas duas perspectivas, eu quero primeiro falar aí do relacionamento entre os cristãos. Há uma relação na Bíblia entre a unidade da igreja e o poder de evangelismo, o impacto que nós podemos causar com a proclamação do evangelho no mundo. Em João, no capítulo 17, no verso 21, orando pelos seus discípulos, não apenas aqueles que caminhavam próximo dele, mas por todos aqueles que viriam a crer e ser salvos, o que inclui eu e você. Ele orando ao Pai diz assim: a fim de que todos sejam um. Ele estava orando pela nossa unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Para quê? Agora vem indicativo de propósito. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando que a capacidade do mundo de vir a crer está relacionada à importância da nossa unidade. De alguma forma, a relação entre uma coisa e outra. E quando lemos o livro de Atos, nós percebemos pelo menos dois relatos de como a unidade dos santos impactava o avanço do evangelho e a pregação para aqueles que ainda não haviam sido alcançados. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47 diz assim: perseveravam. O apóstolo Pedro prega no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se salvam, são batizadas, e agora a Bíblia começa a falar do estilo de vida desses convertidos que estão sendo orientados, discipulados. O texto diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, destaque para a comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, ênfase ao juntos, e tinham tudo em comum, ênfase para o comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, aqui não só unanimidade, mas perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a Bíblia fala de um acréscimo divino, não significa que Deus vai fazer o trabalho e a gente não tenha que fazer nada. Mas obviamente precisamos lembrar que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eles viviam de tal forma um ambiente, não apenas de oração, de busca, andando na palavra, mas um ambiente de comunhão e relacionamento entre eles. E a Bíblia nos mostra que o poder de testemunho começa a crescer e a intervenção sobrenatural para que ele se multiplique. Naturalmente falando, a Bíblia diz que pela maneira como eles viviam em comunidade, eles contavam com a simpatia do povo. Ou seja, havia um bom testemunho para os de fora, mas sobrenaturalmente isso permitia um nível de intervenção da parte de Deus. Atos capítulo 4, versos 32 e 33. A Bíblia diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Depois dessa dupla ênfase na visão de comunidade, de unidade, a Bíblia diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Sempre que a igreja do Senhor encontra esse lugar de unidade, de relacionamentos saudáveis, o nosso impacto e a capacidade de crescimento, ela se manifesta. Como veremos daqui a pouco, quando isso começa a ser sabotado, minado, comprometido, a capacidade de avanço do evangelho, ela igualmente é comprometida. Depois de falar da importância do relacionamento entre nós, precisamos destacar também a conexão, que a palavra de Deus nos apresenta sobre como uma porta de entrada do evangelho é estabelecida quando existem relacionamentos da nossa parte com aqueles que ainda não são convertidos. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Para que alguém veja as nossas obras, tem que ter o mínimo de contato e convívio. Mesmo que a gente não fale de um relacionamento profundo, tem que haver algum nível de exposição e de contato. Isso não significa
que a gente não possa evangelizar uma pessoa que nunca viu antes e entrar de cara pregando o evangelho. Deus pode nos dirigir a isso. Atos capítulo 8 nos mostra como Deus, o Espírito Santo, tira Filipe de Samaria e o envia a um caminho que estava deserto, porque daqui a pouco iria passar um etíope que precisava do evangelho. Esse homem foi ganho. A tradição cristã diz que a Etiópia toda recebeu a palavra de Deus por intermédio dele. Mas nós precisamos entender que isso não é necessariamente a regra, está mais para exceção. Jesus está dizendo que os homens vejam a luz brilhando através de vocês. Como que a luz vai aparecer? Tem que ter um mínimo de convívio. Filipenses capítulo 2, verso 15, o apóstolo fala a respeito de brilhar. Ele diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Qual a diferença? Como que o brilho aparece? Ele está dizendo, enquanto a geração atual é pervertida e corrupta, vocês são irrepreensíveis e puros. Ou seja, tem que ter o mínimo de visibilidade de um comportamento para que a luz apareça. Então, de novo, pressupõe-se relacionamento. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aqui sim estamos falando de convívio e relacionamento próximo. Um marido que ainda não obedece à palavra, que ainda não se converteu e que pode ser ganho por meio de um convívio onde o estilo de vida, a Bíblia não está dizendo que o evangelho não tem que ser pregado verbalmente, mas que é um estilo de vida que pode credibilizar a mensagem verbal ou pode descredibilizá-la. E nós precisamos entender, de novo, o impacto por meio de um relacionamento. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Aqui a Bíblia não está necessariamente nos ensinando a passividade. A gente nunca fala nada para ninguém, a menos que pergunte. Mas a Bíblia está dizendo que às vezes as pessoas vão tomar a dianteira, percebendo algo diferente nas nossas vidas, elas curiosas, às vezes despertadas pelo próprio Senhor, elas podem querer saber. E esse momento nós precisamos estar prontos para saber responder. Aqui não estamos necessariamente falando de relacionamento profundo, mas tem que ter o mínimo de disposição para que isso seja gerado. Eu me lembro, logo no início do meu ministério pastoral, no comecinho, primeiro ano, estamos falando de quase 30 anos atrás, nós tínhamos ganhado para Jesus um camarada que tinha uma oficina. Eu lembro que naquela época, eu quase apelidei meu carro de o devorador, de tanto que ele ia para a oficina. Eu brinco que ele não podia ver um cara de macacão sujo de graxa, já dava um problema. Uma vez estava passando perto de um, ele começou a balançar, falei para o carro, larga a mão de CB, você é um borracheiro, pum, estourou o pneu. De tanta carência, de tanta necessidade que ele tinha de conserto. E como eu frequentava aquele ambiente com uma certa relativa frequência, nós acabamos ganhando o dono da oficina para Jesus. Ele estava indo na igreja, ele estava empolgado com Jesus, tentando evangelizar, levar todos os outros mecânicos, mas a maioria eram muito resistentes. Às vezes eu passava lá, ele pedia, pastor, dá uma palavra para a turma, mas você via todo mundo bem resistente. Um tempo depois, eu fui fazer uma viagem e tive um problema no carro. Eu não tinha andado tanto, mas já não estava tão perto da cidade e eu realmente descobri na hora que não teria a menor condição de consertar, de improvisar aquilo, e a gente ia ter que rebocar o carro, levar de volta. Foi um transtorno, eu não iria conseguir cumprir a minha agenda. Naquela época não tinha celular, você conseguia uma carona para algum lugar, para ligar, para resolver. Até eu conseguir falar com o camarada da oficina, eu já estava há muitas horas parado. Até ele poder resolver, mandar a turma e chegar lá era mais tempo. E finalmente trazer, nem se fala. E, de alguma forma, os dois mecânicos que ele mandou, no caminho foram conversando, eu soube disso muito tempo depois, dizendo, hoje nós vamos ver se esse pastor é crente. Porque, de alguma forma, por toda aquela demora, por todo aquele transtorno, eu não sei o que eles esperavam na minha reação, no meu comportamento, mas eles ficaram impressionados que quando chegaram, eu estava literalmente sentado em cima do carro, com as mãos erguidas, adorando a Deus. E eu vi que eles ficaram assim, bem constrangidos na hora que eu cheguei. E aí eles, e aí, incomodado? Eu falei, não, a agenda a gente remaneja. Ele falou, o senhor sabe que provavelmente o senhor perdeu
o motor? Eu falei, eu imagino. Ele falou, o senhor tem noção de quanto vai custar? Eu falei, eu tenho, imagino que vou ficar um tempo sem carro, porque não vou poder consertar isso também. E eles o tempo todo quase que tentando dizer assim, o senhor entende o que está acontecendo? Eu falei, entendo. Eles me olharam e falaram, por que o senhor não está aborrecido? Eu falei, isso aí chateia, mas eu tenho motivos de alegria muito maior do que os da chateação. Então simplesmente é isso. E naquela hora não pensei, puxa, a hora de pregar o evangelho, só respondi o que me perguntaram. Essa turma volta, e quem me contou depois foi o dono da oficina, porque eles começaram a dizer, nós queremos ir para a igreja, nós queremos ouvir o pastor, porque às vezes as pessoas percebem comportamentos que começam a credibilizar a mensagem que nós estamos tentando comunicar. E muitas vezes o convívio é a melhor porta para que por meio dessa capacidade de observarem o evangelho possa ser pregado. Quem está entendendo? Então nós temos as duas dimensões de relacionamento entre cristãos e não cristãos. Já definimos que redes falam de relacionamento e que seja a forma sadia como nos relacionamos vai impactar o alcance de outros ou mesmo a importância de nos relacionar com eles. Definido isso, a segunda coisa que eu quero destacar aqui. Algumas vezes a Bíblia nos mostra que nesse processo de pescaria as redes se rompem. Lucas capítulo 5, verso 6, quando fala da pesca milagrosa que Jesus proporciona a Pedro quando usa o barco dele para pregar o evangelho na Galileia, a Bíblia diz o seguinte, fazendo isso, que era obedecer o comando de Jesus, apanharam grande quantidade de peixes. E a Bíblia diz assim, e as redes deles começaram a se romper. Era tanto peixe, que ao puxar aquele peso todo, as redes começaram a não suportar. Não significa que quebrou tudo, mas quando diz as redes, plural, começaram a romper, deve ter aberto um buraco para cá, outro para lá. Qual o problema de quando as redes se rompem? A ideia da rede é justamente não deixar os peixes escapar. Quando elas se rompem, nós começamos simplesmente a perdê-los. Por meio daqueles lugares de rompimento, sempre vai ter uma evasão, fuga, escape. E quando a Bíblia usa o paralelo da pescaria com redes, ela está estabelecendo parâmetros com as questões espirituais. A pergunta é, quando falamos da capacidade da igreja de cumprir e exercitar sua missão de evangelismo, e as redes, que são os relacionamentos, começam a se romper, nós podemos ter problemas, seguramente. Atos capítulo 6, verso 1, diz que por se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A Bíblia deixa claro que desde o início do evangelho, as viúvas, Paulo depois orienta Timóteo explicando que são aquelas que não tinham arrimo de família, eram cuidadas pela igreja. Mas na distribuição diária de alimento aos necessitados, a Bíblia diz que o número dos discípulos está multiplicando, e é cada vez mais gente chegando. E os apóstolos não estão dando conta de cuidar de todo mundo. E aqueles que de uma forma ou outra acabam sendo esquecidos, se sentem negligenciados, começam a murmurar, chorar e reclamar. A igreja não é como antes. Os homens de Deus já não têm olhos para todo mundo. E o problema começa a se instalar. Quando os apóstolos percebem isso, a Bíblia diz que eles convocam a multidão dos discípulos. Porque problemas a gente não finge que não existe, a gente tem que resolver. E eles dizem o seguinte, nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Nós temos que nos dedicar ao ministério da palavra e oração, isso é inegociável. No entanto, o cuidado com os necessitados também é. Já que o crescimento da igreja demanda isso, vamos levantar outros ministérios, vamos delegar funções. É aí que nós vemos surgir pela primeira vez os diáconos, e eles dizem, agora nós vamos ter gente cuidando de todo mundo para que ninguém seja esquecido, nós também vamos fazer aquilo que precisamos. A Bíblia diz que isso não apenas agradou as pessoas, o problema cessa, a coisa se torna funcional, a murmuração acaba, mas a Bíblia diz que o número dos discípulos começa a aumentar ainda mais. Porque normalmente a continuidade da multiplicação depende do conserto dos relacionamentos. Quando nós não cuidamos com isso, nós vamos comprometer a capacidade de avanço. Outro dia alguém falou, pastor, eu sei que o senhor fala bastante da importância do relacionamento na vida cristã, mas nós estávamos dentro de um contexto de um aconselhamento conjugal. Ele falou, mas vamos falar sério, casamento não é fácil não. Eu falei, meu amigo, a dificuldade não é o casamento. Ele, como não? Eu falei, não é o casamento.
Falei, a dificuldade é você, a dificuldade sou eu, a dificuldade é cada um de nós. Falei, se o problema fosse casamento, só marido e mulher que se bicavam. Pai e filho não tinha desentendimento, os irmãos também não tinham. Ele falou, o problema é a família toda, então. Eu falei, não é só a família. Ele falou, eu falei para ele, se você é um solteiro e vai dividir a casa com um amigo, você vai ter problema com o amigo. Ele falou, então o problema é morar na mesma casa? Eu falei, se fosse isso, você não tinha problema com o vizinho, não tinha problema com gente no trabalho.